Eu odeio quando pessoas fazem o que eu quero fazer. Por exemplo, eu tive uma ideia e aí eu estou articulando essa ideia. Eu tive essa ideia, eu criei ela na minha cabeça. Mas eu acabei não fazendo ela no mesmo momento. Enfim, demorei algum tempo depois para fazer a ideia acontecer. E neste período, o qual eu não fiz a minha ideia, outra pessoa a executou. E aí eu fico pensando, cara, agora se eu fizer vai parecer que eu estou roubando a ideia da pessoa. Quando na verdade, não. Essa ideia já era minha. Eu apenas demorei um pouquinho para fazer ela acontecer. E isso é um problema. Isso é um problema. Na verdade, eu não diria que é um problema. Eu diria que é mais uma questão de não demorar para fazer aquilo que você sabe que você quer fazer e você já sabe como você quer fazer. Só que por algum motivo você tá pensando na morte da bezerra e não faz. E é aquilo, né? Quem não faz acontecer, vê acontecendo. Não é assim que diz o ditado? Então. Só que existem milhares de coisas as quais me incomoda também essa linha de raciocínio. Porque se quem não faz acontecer vê acontecendo, então isso significa que eu tenho que fazer exatamente tudo o que eu quero fazer? As minhas linhas de raciocínio têm começo, meio e fim, mas eu passo muito tempo nessas fases, então não faria muito sentido ou nem seria tão benéfico para mim que eu fizesse exatamente tudo o que eu penso e o que eu quero. Só que quando eu vejo alguém fazendo aquilo que eu já pensei, aí, meu amor, cria uma coisinha que talvez eu diria que seja alguma coisa ligada ao ego. E aí, o que acontece é um processo muito engraçado, que depois que eu vejo que a minha ideia foi utilizada por outra pessoa, que pensou a mesma coisa que eu só tenho uma confirmação, que é, caraca, isso realmente é uma coisa que ia funcionar. E eu fiquei pensando milhares de possibilidades, enquanto isso, outra pessoa foi lá e fez exatamente a mesma coisa que eu queria fazer e deu certo. Ou seja, eu estava certo o tempo inteiro, mas eu não acreditei o suficiente para que eu continuasse. E aí, depois que eu vejo que não acreditei o suficiente, eu penso, caraca, agora eu quero correr atrás do meu balde. Mas assim, é muito foda ver que as coisas que a gente quer fazer tem fundamento, entendeu? Na maioria das vezes, cara, é muito louco acreditar, né? Tipo assim, em si mesmo e usar a sua intuição ao seu favor de forma que você escute a si mesmo, escute as suas ideias e acredite nas suas ideias. Tipo assim, tenha fé nas suas ideias, entendeu? Porque depois que você não fizer o que você quer fazer e ver que alguém foi lá e fez, aí você vai ficar, putz, poderia ter feito, porque realmente era uma coisa que, se você não pensou nisso sozinho, isso é uma parada que tem futuro, entendeu? Acreditem nas suas ideias, acreditem nas suas loucuras. Se forem loucuras, obviamente, né, a gente faz aquele filtro de senso, né? Vamos ver se, tipo assim, isso não fere a dignidade de ninguém. E se a resposta for não, então, cara, só vai. Acredita e vai. A gente não ganha nada não acreditando em nós mesmos. E parece bizarro e clichê falar isso, porque toda entrevista de famoso, quando você vai ver, é sempre a mesma ladainha. Ai, acredite nos seus sonhos. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar, porque você tem que acreditar em você primeiro, porque como as pessoas vão acreditar em você se você não acredita em você? E é exatamente isso é verdade. Cara, eu acho que essa é a maior lição de toda a vida. Acredite em si mesmo, entendeu? Na maioria das vezes você não vai estar errado. Na maioria das vezes você não vai estar errado sobre si mesmo. Mas assim, é muito fácil desistir, é muito fácil ficar frustrado, é muito fácil se cansar, é muito fácil acreditar que tudo vai dar errado, porque é muito mais fácil acreditar que as coisas vão dar errado do que vai dar certo. Qual estudo diz que é mais fácil acreditar nas coisas ruins do que boas? A tendência humana de dar mais peso às afirmações negativas e achar mais fácil acreditar nelas é explicada pelo conceito psicológico de viés de negatividade. O estudo clássico mais famoso e abrangente sobre o tema foi publicado em 2001 pelos psicólogos Roy Baumeister e Ellen Bratslavisky,
Catherine Finkenauer, Kathleen Voss, com o título Bad is Stronger Than Good. O ruim é mais forte do que o bom. E o que ele diz basicamente é que, considerando a origem evolutiva, nossos ancestrais precisavam prestar muita atenção em perigos e ameaças para sobreviver. Ignorar um sinal de alerta ou um boato ruim podia custar a sua vida, e ignorar um elogio ou uma informação boa trazia menos riscos imediatos. E a pesquisa mostra que o cérebro processa estímulos e notícias ruins de forma mais rápida que notícias boas e positivas. É preciso um volume muito maior de experiências boas para anular o impacto de uma única experiência ruim. Em testes de julgamento, pessoas tendem a aceitar mensagens com moldes negativos como verdadeiras com mais facilidade do que as formuladas de maneira positiva. E aí, é isso. Você precisa ser muito bem treinado para que isso não seja dessa forma e que seja o contrário. Então, geralmente, quando as coisas dão errado, e aí a gente tem que passar por todo aquele processo de tentar de novo, é muito mais fácil você acreditar que vai dar errado de novo, porque já é confortável esse sentimento. Você já conhece, já sabe como é a sensação de dar errado. Você não sabe qual é a sensação de dar certo. A sua cabeça, ela vai preferir pensar no que é mais confortável, ao invés de você sair da sua zona de conforto e pensar, não, isso pode dar certo e eu vou continuar. É difícil persistir, mas é o caminho, melhor caminho. Eu passei muito tempo da minha vida não persistindo e fazendo tudo de contrário ao que eu acreditava. Deus sabe por quê. Do que isso adiantou na minha vida? Além dos conhecimentos, óbvio, da maturidade, do crescimento, da evolução, tudo mais, maravilhoso, mas assim, eu me vejo constantemente nessa onda de correr atrás do tempo perdido. Então, eu prefiro 1000 vezes hoje tentar, independente se deu errado ou se deu certo, mano, graças a Deus, mas assim, se não deu, tenta de novo, cara. O que você pode perder com tentar de novo? O que a gente pode perder com tentar de novo? Tipo assim, as coisas vão dar errado. Mas se você não continuar, como que elas vão dar certo, entendeu? A resposta nunca é desistir na primeira tentativa. A não ser que você seja uma pessoa autodidata, gênio, não vai ser assim, entendeu? E aí, o caminho da frustração é bem pior, viu? Eu vou te dizer, não é prazeroso. Mas vai fazer o quê, gente? E é tão bom quando você se dá conta disso, que você pode ser ruim nas coisas, porque se você já é ruim, vamos colocar essa hipótese, se você já é ruim, o que de pior pode acontecer? Você vai ficar pior? Você não vai ficar pior. Se você já é ruim, do ruim não passa, entendeu? Do ruim só melhora. Entendeu a linha de raciocínio? E eu acho que faz muito bem pensar dessa forma. Por experiência própria, eu posso dizer que pensar de forma contrária não vai te trazer muitos benefícios. Pode ser que você tenha algum tipo de ganho, mas eu não diria que são grandiosos ganhos. Eu diria que beleza, um ganho aqui, um ganho ali. Arrasou, mas assim, eu acho que as possibilidades de tentar mudar o mindset, e isso é muito coach, eu sei. Mas assim, faz sentido. Se você parar pra perceber, faz sentido. E outra coisa que eu acho muito interessante também, às vezes a gente fica mais pego com os nossos próprios julgamentos, ao invés de julgamento alheio. Porque é fácil receber o julgamento alheio, mas o pior julgamento é o próprio. Porque antes de você receber o julgamento alheio, você fica paranoico com o seu próprio julgamento. O seu próprio julgamento, o meu próprio julgamento, ele vem de uma projeção do que eu acho que o outro vai dizer. Se eu acho que o outro vai me achar isso, aquilo, outro, eu fico pensando nisso, criando cenários e paranoia sobre o que o outro vai pensar de mim. Sendo que o outro nem sabe ainda da minha existência, talvez. E aí eu criei uma coisa que eu acho que o outro vai pensar de mim, porque muito provavelmente é isso que eu penso de mim. E é isso que tem que mudar, entendeu? É essa linha de raciocínio, é essa forma de acontecer o julgamento, o auto-julgamento que tem que mudar. Por isso que eu acho que é benéfico tentar, errar e testar, e errar e acertar e tentar de novo. Porque você só vai melhorar o seu auto-julgamento, entendeu? Sua autocrítica, o seu senso crítico de si mesmo só vai melhorar. E nada de ruim pode sair disso, sério. Talvez, né, se você for uma pessoa que precisa de terapia, você realmente se julga muito, tem alguns problemas de autoestima, precisa realmente trabalhar um pouco essa parte, seria interessante prestar mais atenção nisso, com mais cautela. Mas se isso não é um problema tão sério assim pra você, eu acho que é muito benéfico tentar sair um pouco dessa persistência, dessa resistência de tentar
entende? É muito bom você errar e saber que você tem a chance de poder fazer de novo, só que de uma forma correta, entendeu? Não correta no sentido literal da palavra, mas de uma forma que dê certo, entendeu? E também, às vezes, o errado, muitas vezes, tá? Não todas as vezes, mas muitas vezes o errado, ele pode ser um errado equivocado também. Ele pode ser um errado que, se você olhar ele um pouquinho mais de perto, pode ser um errado que vai dar certo. Errado, que deu errado, mas que no fim deu certo, entende? Eu acho que essa também é uma perspectiva interessante, pensar que às vezes as coisas dão errado, mas a gente pode transformar o erro num acerto, saca? E é isso, cara. Tentem, errem, tentem de novo. Não desistam, não desistam, não desistam, não desistam. Não desista. Você, não desista. No singular. Às vezes a gente quer desistir, mas é muito melhor não desistir. No geral, às vezes é bom desistir, tá? Também é interessante saber quando desistir, mas isso não é sobre isso que eu tô falando aqui agora. Então, não desista dos seus sonhos, das suas coisas, das suas loucuras, das suas ideias. Loucuras no sentido é aquele papo lá, né? Senso e tal, filtro. Mas, na maioria das vezes, criativamente falando, não desista do que você está tentando fazer. Se isso é algo que vai te trazer prazer, preenchimento, né, glórias, ganhos, vai agregar na sua vida, na sua evolução, no seu aprendizado, não desista. No geral, eu acho que eu já consegui dizer o que eu queria dizer. E é isso, muito obrigada por assistir. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito. Não desistimos. Eu ainda não sei dizer tchau, eu ainda também não sei falar oi, não sei como começar, eu não sei como terminar, mas assim,